Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai retomar um pouco sobre a questão do urbanismo brasileiro, né? Urbanismo do Brasil. Lembrando que a gente está falando aqui sobre a, a consolidação do urbanismo enquanto disciplina, tá? A gente está aqui acompanhando o texto da professora Maria Cristina da Silva Leme, a periodização que ela trabalha sobre urbanismo, elencando as 3 primeiras fases, né, de consolidação, com características específicas de cada um desses períodos. E hoje eu vou falar um pouco aqui nesse vídeo sobre a primeira fase, né? Eu fiz 2 vídeos já de introdução sobre urbanismo para vocês, sobre o que estava acontecendo no Brasil, o que estava acontecendo, né, nessa periodização, o que cada período tem de especificidade, como cada período apresenta, né, as características que pode ser agrupado dentro do que foi produzido nas cidades brasileiras, e a partir do texto que vocês já leram, da atividade que vocês já desenvolveram, eu vou retomar um pouco o tema que a gente trabalhou na aula passada, simplesmente para a gente conseguir dar andamento e fechar algumas características e prosseguir no entendimento dos períodos, tá? Então, para a gente retomar, o que a gente falou dentro desse primeiro ciclo de modernização das cidades brasileiras? A gente está falando do primeiro momento em que as cidades brasileiras elas passam por transformações, né? São feitas propostas para essas cidades, para cidades já consolidadas, tá? Só que dentro desse momento a gente tem especificamente a construção da capital Belo Horizonte, né? Da capital de Minas Gerais, capital do estado de Minas Gerais. E aí a gente vai ver nesse período a importância da construção dessa cidade, tá? Como vocês leram no texto, né? Como a gente vem acompanhando no texto, a cidade ela teve um projeto específico, né? Que foi um projeto moderno, se a gente pensar dentro do contexto brasileiro, tá? Esse projeto foi desenvolvido entre 1894 e 1895 por Arão Reis, né? Lembrando que a cidade ela foi inaugurada em 97, tá? E o que a gente tem? Esse projeto ele tem algumas peculiaridades. Se vocês acompanharem, né, aqui eu tenho a planta da cidade de Belo Horizonte e a gente vê um traçado muito interessante, né, desse projeto. O que a gente tem nesse traçado? De tudo que a gente já leu e estudou sobre os planos urbanos, né, na Europa e nos Estados Unidos, a gente está vendo que aqui no Brasil estão aparecendo elementos que são referências de projetos já consolidados na Europa. O que a gente pode ver aqui nesse projeto? Né? Quais as características principais desse projeto? O que a gente está vendo aqui? Se vocês observarem, a gente tem uma sobreposição de malhas. Tá? A gente tem uma retícula padrão que segue uma base, então em todas as quadras elas são homogêneas. E por cima, sobrepondo essa malha homogênea, essa retícula homogênea, a gente tem uma segunda malha, né, que seriam as avenidas. Só que essa segunda malha, ela está rotacionada 45 graus em relação à malha anterior. E o que a gente observa é que é a criação dessas diagonais em relação à malha primitiva, em relação a essa malha original. Então, essa é a grande característica do desenho do Arão Reis, que a gente pode observar, né, através das leituras. Arão Reis, ele estudou vários planos, ele estudou Barcelona, né, se vocês observarem, Barcelona também trabalha com alguns elementos assim radiais, nessas diagonais, dentro de uma retícula muito rígida. Estão lembrados? Estão lembrados dos quarteirões de Barcelona? Apesar dos quarteirões terem as esquinas chanfradas, a malha ela é muito rígida, né? Muito padronizada. Então aqui a gente tem uma leitura do projeto de Barcelona, além disso, uma leitura do projeto do Haussmann. Estão lembrados? Por quê? Porque o Arão Reis ele propõe bulevares para a cidade, certo? Então o que a gente vai ver? Dentro das cidades brasileiras, do que estava sendo produzido no Brasil,
esse projeto ele se destaca aqui ainda nos primórdios do processo de consolidação do urbanismo brasileiro como um projeto muito moderno, trazendo elementos de referência avançados para o atual momento do Brasil. E vocês observam também, olhando aqui nesse mapa, a presença de um grande parque central, né, a presença dessas praças, eixos visuais, muito similar ao que Haussmann coloca em Paris. Estão lembrados? Então o Boulevard ele também se comporta como um eixo visual, né? Esse eixo que te leva para um grande edifício ou para um parque. Aqui a gente vê também essas características. Então esses encontros entre essa malha diagonal são esses marcos de referência, né? Então eu tenho prédios, tenho parques, tenho praças, e é assim que a cidade vai se organizando, certo? Aqui algumas imagens, por exemplo, a Avenida Afonso Pena. Observem essa característica de boulevard, presença de vegetação, canteiro central largo, né? Estão vendo? Aqui, claro, a gente já está em 1930, a cidade já está consolidada, já está funcionando, né, a cidade, mas a gente vê aqui essas características de boulevard, tá vendo? E aqui nessa outra imagem mais de perto, né, como que funciona esse encontro entre essa retícula mais rígida, embaixo, e essa outra malha que se sobrepõe com diagonais, né, formando essas diagonais. Como se comportam essas quadras, como se comportam essas avenidas, certo? A partir do texto que a gente leu, né, Belo Horizonte ela passa por alguns problemas, né? Por quê? Porque a gente tem essa primeira proposta inicial, prezando, né, essa estética do século XIX, higiene, conforto, elegância, embelezamento, né? Arão Reis divide a cidade em zonas, zona urbana, suburbana e de sítios, tá? Então você tem esse núcleo, como a gente vê aqui, ó, nesse mapa, tá? Esse núcleo urbano, né? Essa faixa logo após como um trecho suburbano e depois os sítios que estão em volta. Tá? Então essa seria a consolidação desse espaço, previsto inicialmente para 30 mil habitantes, no máximo, chegando no máximo a 200 mil habitantes. Tá? O que vai acontecer? Certo? A gente vai ter um crescimento exponencial da cidade. A partir do momento que ela é inaugurada, tá? Ela é inaugurada ainda com essas obras não consolidadas, então ela estava ainda em processo de consolidação, das melhorias, né? Tanta questão de esgoto, de drenagem, as avenidas, as quadras sendo pavimentadas, então ela ainda estava em processo de consolidação quando ela foi inaugurada e ela cresceu exponencialmente. Isso não estava previsto no plano original do Arão Reis, então esse núcleo urbano, né, não comportou o crescimento. E aí a gente vai ter um segundo momento de projeto, de planejamento dessa cidade, que justamente é para dar conta desse crescimento além desse núcleo original proposto pelo Arão Reis. Né? Vocês leram essa parte no texto, acompanhando no texto da Maria Cristina Leme, que acontece, né? Então há um segundo momento de propostas, já saindo desse primeiro ciclo de modernização aqui, dessa primeira fase de urbanismo, já indo para o segundo período de urbanismo, em que a cidade ela teve que ser readaptada, né? Todo esse entroncamento entre essa malha original, essa área suburbana que teve também que ser pensado através de novos núcleos. Esses terrenos passaram a ser loteados, terrenos menores, para que a cidade pudesse ser ocupada além do que previsto inicialmente. Então a gente vai ver esse processo de crescimento da cidade, além do previsto, em alguns casos no Brasil. Tá? O mais emblemático no caso do Brasil é a cidade de Brasília, a gente vai estudar mais para frente, talvez na semana que vem, e aí a gente vai poder acompanhar o que é quando uma cidade cresce além do planejado. Então, são diversos problemas que aparecem, né, em que você tem que, se não for possível antever os problemas, a gente tem que partir para remediar
que foi o que aconteceu com Belo Horizonte. A gente teve esse plano original, a partir do momento que a cidade expande além do previsto, um novo ciclo de projetos é solicitado para que consiga dar conta dessas novas demandas, tá? Então, o que eu queria falar de BH era isso, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido também através do texto, consigam identificar através das imagens e dessa malha muito característica do Brasil. Então, você não tem muitas cidades que apresentam essa característica de malhas assim sobrepostas. Belo Horizonte é um projeto ícone, tá? E eu espero que vocês tenham conseguido entender as referências e como essa cidade foi implantada. Certo? Bons estudos para vocês. Até o próximo vídeo.